Bom, vamos falar agora da delação do ex-ministro Antônio Palocci. Olha só, o jornal O Globo traz mais detalhes sobre o acordo firmado pelo ex-ministro com a Polícia Federal. De acordo com a reportagem, a colaboração trará fatos que envolvem o esquema de arrecadação do PT com empreiteiras citadas na Lava Jato e a atuação dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff nos crimes apurados pela operação. Palocci detalhou, por exemplo, entregas de dinheiro vivo a Lula. Segundo ele, esses pagamentos foram feitos nos últimos meses de 2010 e chegavam a somar R$50 mil por remessa. Em pelo menos uma ocasião, disse que negociou no Planalto com Lula e Dilma sondas da Petrobras embutindo propina para a campanha presidencial. Vale destacar que a delação será homologada, pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, o que significa que não vai citar nenhum governador, ministro, senador, deputado federal ou deputado estadual. Moro deve fazê-lo em até 2 semanas, essa é a expectativa. A delação será homologada na primeira instância, driblando o problema do Supremo, como você, inclusive, disse ontem. Agora, é uma delação temática, digo, parece feita para atingir os petistas só, enfim, você até comentou isso hoje pela manhã no jornal. Comentei e há que se fazer um pequeno adendo, que depois que eu comentei, o ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator do pedido de liminar sobre essa questão das delações fechadas na PF, deu uma entrevista que é esclarecedora sobre algo que tinha me escapado. Ele diz o seguinte: a liminar que está sendo julgada é o contrário, ela quer impedir a PF de fechar delações. Portanto, neste exato momento, delações da PF, ok, estão valendo. Mas isso não muda em nada o fato de que o relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, é contrário a esses acordos fechados só pela PF e poderia sim gongar a delação do Palocci, daí porque ele faz o que, a meu ver, sim, uma delação seletiva. A gente não pode aqui ser ingênuo ou ser condescendente de imaginar que o Palocci não sabe nada a respeito de nenhum deputado federal, estadual, senador, governador, secretário de Estado, ministro de governo, ministro de tribunais de contas. Não é factível isso, não fecha. Um cara que foi o todo-poderoso nas campanhas de Lula e Dilma, nos governos de Lula e Dilma e no in-between da sua queda, fundou a consultoria que fundou, faturando milhões, recorria a vários guichês do poder. E esses guichês certamente eram ocupados por pessoas que foram privilegiados até os dias de hoje. Então ele vai fazer uma delação editada. Isso é válido? A gente teria que olhar a lei da delação. Eu acho que tem espaço para se questionar, principalmente os atingidos por essa delação. Vão dizer que ela não cumpre os requisitos de que você tem de dizer aquilo que você sabe, ponto final, sem poupar um ou outro e sem eleger um ou outro como alvos. Dito tudo isso, não se pode perder do radar o fato de que o Palocci sabe de verdade de muita coisa. Que ele, de fato, era o cara que gerenciava a grana da conta geral de propina. E ele diz em depoimentos, isso está no jornal O Globo, depoimentos já dados na delação selada para a PF, que ele levou dinheiro vivo para o Lula por muito tempo, desde que ele era presidente da República, que algumas dessas entregas foram feitas no Palácio do Planalto. É uma delação de altíssima voltagem, para a qual a gente não sabe se ele tem elementos de corroboração. Pelo menos um deles aparece nessa reportagem do Globo. Haveria um motorista habitual nesses encontros que estaria sendo arrolado como testemunha de corroboração, e isso é importante. Então, ainda a gente depende de alguns desdobramentos desse caso. O que você acha, Andreasa? Eu falei ontem e já escrevi a respeito, meu artigo de terça-feira vai ser sobre isso. Eu não acredito nessa delação. Em que sentido? Ela não trará grandes novidades, ou melhor, ela não trará, acredito, muito além do que já está, o verbo maldito, do que já está vazado. Aí, colocado, né? Não existe sigilo no Brasil, tá? Isso acabou. Se algum dia existiu, acabou. É uma delação seletiva
Não dá para acreditar que não dá para acreditar e não é aceitável que o sujeito escolha o juiz que vai, e não é automático, né, mas que vai homologar a sua delação, fugindo do grau superior, do Supremo, porque o ministro não concorda com a possibilidade da Polícia Federal negociar acordo de delação premiada. É um escândalo isso. Isso que o Palocci fez. Me parece inquestionável. Isso é um ponto. Para mim, a delação do Palocci serve de cavalo, para usar de novo essa expressão, de cavalo da Polícia Federal na briga com o Ministério Público pelo poder de fazer delação premiada. A história é evidente. O Palocci, durante meses, negociou com o Ministério Público, com a Força Tarefa. Eles não ficaram suficientes com o que ele entregava, dizia que era fofoca de Brasília. O Carlos Fernando disse isso em entrevista. Fofoca de Brasília, delação do Google, insuficiente. A rigor, o cara não entregava o que eles queriam, e a gente sabe como essas coisas funcionam. Tem histórico a esse respeito. Mas o fato é que essa delação foi considerada insuficiente pelo Ministério Público. De repente, ela ressurge na Polícia Federal. Nada leva a crer que ressurge mais robustecida. É a mesma. E por que a Polícia Federal assume? Motivo de política. Para mostrar força, mostrar musculatura, para forçar o Supremo Tribunal Federal a decidir por fim, finalmente, o seu direito a celebrar a delação premiada. É isso que está em jogo, é isso que interessa, a disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal, e que vai além do direito de celebrar, negociar acordo de delação premiada. Tem a ver com a possibilidade de avançar sobre os outros poderes da República. Tratar de redução de pena, perdão judicial e, inclusive, de criar cláusulas, o Ministério Público cansou de fazer isso, criar cláusulas que não estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, papel do judiciário e ainda avançando sobre o legislativo. É isso que está em jogo. O resto é blá, blá, blá. Você acha isso também, Marcelo Madureira? Eu acho que essa questão essa disputa entre a Polícia Federal e o Ministério Público, realmente em cima até de disputa de poder, não tem outra explicação. Mas isso é realmente inaceitável, porque esse tipo de disputa inútil pode colocar realmente tudo a perder, todo o esforço que se faz, né, no conjunto da sociedade, do conjunto das pessoas, né, que acreditam no trabalho tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal, que acreditam na consistência, de repente por uma disputa de poder mesquinha, que de repente seria muito interessante se ter uma matéria mais aprofundada do porquê, né, existe essa disputa entre o Ministério Público e a Polícia Federal, principalmente no âmbito da Lava Jato. A questão que a Vera colocou é fundamental. Quer dizer, você tem que examinar a lei da delação premiada e verificar até que ponto você aceitar uma delação, digamos assim, seletiva, tem valor legal, tem consistência. Né? Porque essa questão, pelo que eu entendo, é o seguinte, pelo pouco que eu conheço, que eu li da lei, você não pode mentir. Mentir você não pode. Uma vez que se pega em mentira, em contradição, imediatamente invalida o acordo, invalida aquela delação. Não vi até onde eu entendo, eu interpreto, nada com relação a omitir. Que a pessoa pode omitir alguma coisa da mesma maneira que você pode omitir coisas que venham a incriminar você quando você dá um depoimento simples, né? Não é isso na matéria legal? Agora, pode ser também, pessoal, que em função dos últimos acontecimentos, o Palocci perdeu habeas corpus, mais uma vez pediu habeas corpus, está preso já há algum tempo, já está condenado a 12 anos e 4 meses, se não me engano. Aí, nessa situação meio que desesperada, ele tenha buscado algum tipo de outro acordo, tenha oferecido alguma, não sei. Eu estou muito curioso para saber. Pode ser que tenha alguma coisa, Adriana, além daquilo que já foi vazado. Pode ter, mas pode ser.
Vai lá, Vera. Você acha um pouquinho dessa... Você acha que com o que disse o Andreasa, essa disputa, existe aí uma disputa de fato entre Disputa é evidente, existe há algum tempo, mas o que eu acho é que pode ter havido uma mudança de critérios na transição Rodrigo Janot e Raquel Dodge que tenha inviabilizado esta delação nos termos em que ela vinha sendo negociada. E a gente também ouvia lá atrás, nos primeiros momentos desta delação, que havia uma preocupação muito grande do sistema financeiro e também de empresas ali de comunicação que teriam feito negociações com o governo do PT e que agora isso estaria fora. Então, teria limpado aí para o lado de alguns setores econômicos. Dito isso, eu não acho que a gente pode minimizar o impacto e a importância desta investigação, desta delação do Antônio Palocci. Não só pelo fato dele ser simbolicamente quem ele é, mas também porque, quando se manteve a prisão dele, e o Supremo manteve ele preso preventivamente, a Procuradora-Geral da República disse claramente que ainda há contas no exterior a serem rastreadas e que ele pode ser uma pessoa para dizer onde estão essas contas, se elas efetivamente existem, se elas abastecem o PT ou petistas ou o Lula. Isso é uma coisa que ainda não apareceu e que ele pode ser um caminho, follow the money. Ele diz que entregava dinheiro vivo para o Lula dentro do palácio. Isso põe a gravidade da coisa num patamar muito, muito, muito mais elevado do que qualquer ação que o Lula responde até agora. É o elo direto entre propina, e aí é propina que chama, e Petrobras e governo Lula, governo Luiz Inácio Lula da Silva e governo Dilma. Porque uma das coisas que ele vai dizer é que ele negociou contratos de sondas, portanto Petrobras, portanto Petrolão, portanto petróleo puro sangue, dentro do Palácio do Planalto, na frente do Lula e da Dilma. Ele pode implicar a Dilma Rousseff num grau em que ela não está implicada hoje em dia. Ela tenta se esquivar com aquela dando uma de louca e dizendo que não sabia de nada. O Palocci vai chegar e vai dizer, ela sabia de tudo, sabia disto, daquilo, sobre a campanha dela, sobre o governo dela, sobre a Petrobras no governo dela. Portanto, ele arrasta a Dilma para o olho do furacão. E, por fim, ele pode ser um elo que falta sobre como essas consultorias milionárias eram, na verdade, lavanderias de propina disfarçadas. E aí ele falaria da dele e também da Lewis, consultoria do ex-presidente Lula. Portanto, é um cardápio de churrascaria rodízio da delação. É um cardápio premium ali. Eu acho que não dá para dizer que ele não tem o que entregar. Você tem, tecnicamente, uma avenida para questionar a delação dele. E você não sabe se ele vai falar de gogó ou se ele vai ter documento para mostrar sobre tudo isso. Mas que ele pode dar um novo rumo para a Lava Jato, eu não tenho a menor dúvida. Alguma coisa aí, Andreasa? Não, é que a Vera escolheu a música sem saber, a música de hoje. Então, talvez a gente tenha que trocar, nem sei o que ela teria escolhido. Mas dinheiro na mão é vendaval, né, minha gente? Pecado capital, Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval, Já estamos na trocando mão aqui, de então. um sonhador.